Olá, gente. Hoje, 14 de janeiro de 2025, e vamos voltar ao nosso amiguinho aqui. Então, nós temos essa situação aqui. Lembre que ontem nós ensinamos vocês como que faz a ancoragem para evitar que, a hora que eu esteja aplicando força nesse dente, este dente venha para cá. Concordam comigo que nós temos agora uma ancoragem, que seria aquele fio de amarrilho ali. Então, agora eu vou mostrar para vocês algumas maneiras de eu fazer com que este canino se mova para trás, ou seja, ele vá para distal, sem que esse conjunto de dentes, claro, venha tanto para frente. É claro que não estamos entrando em critérios de ancoragem absoluta, ou seja, estamos falando em apenas ancoragem relativa, e vamos então ensinar vocês aqui a fazer esse primeiro método, essa distalização, ou seja, esse deslocamento do canino para trás. Primeiro método e mais óbvio método é esse daqui, que eu coloco a minha borrachinha, que nós já falamos ontem, né, ao redor do braquete do premolar. E aí, gente, vamos às duas maneiras de colocar. Já vamos começar a aprender, então. Primeira maneira que eu coloco, que eu acho bem válido, é eu colocar essa borrachinha apenas nas aletas distais, ok? Então, nós temos duas aletas distais, a cervical e a oclusal, ou incisal, se for dos dentes anteriores, e eu estou colocando apenas nas aletas distais. Existe um porquê. Qual é a razão para isso? Que quando eu vou estar colocando a minha borrachinha nestas aletas distais, automaticamente eu vou estar criando um sistema de força que faz com que esse dente canino não vire tanto, ou seja, deixa eu mostrar aqui para vocês. Imagine que eu estou colocando apenas aqui nas aletas que tem um gancho ali, olha só. Então, o que vai acontecer com o meu dente? Ele vai vir mais de corpo, ou seja, vai ter mais um movimento corpóreo do que um movimento rotacional. Então, esta rotação, eu vou estar diminuindo ela quando eu coloco nas aletas, preferencialmente nas aletas distais, ok? Aí, de repente, você vai me perguntar, mas se eu colocar nas duas aletas, distais e mesiais, então vamos simular aqui, aletas mesiais e distais. Então, uma maneira de fazer esse movimento eu já passei para vocês, e agora vamos para a maneira convencional, tá? Colocar nas aletas mesiais e distais, ou seja, em todo o braquete. Aí, gente, o que acontece? Vamos mostrar aqui com o meu instrumento. Como eu estou enganchando, amarrando ali as aletas mesiais, existe uma tendência maior de eu ter esse tipo de movimento, ou seja, de fazer com que a parte mesial do braquete se desloque para vestibular, causando uma pequena rotação no dente, como havia mostrado anteriormente, olha só, uma pequena rotação nesse sentido, ou no sentido que você está vendo aqui, horário, né? Depende do lado é horário, depende do outro lado, se for o outro lado é anti-horário. Então, esse movimento é maior, o movimento de rotação é maior quando você coloca nas aletas mesiais e distais, ok? Então, mais uma maneira de fazer. Agora, olha só, nem vou tirar a borrachinha, e vou só apenas fazer uma colocação diferente. Olha só que interessante, gente. Eu apenas estou deslocando a borrachinha das aletas mesiais, distais. Deixa eu puxar ela para cá agora. Pronto. Esse método é mais fácil quando a gente faz desde o início assim, e não tirando e colocando. Agora você viu a diferença. Então, olha só. Esse é um método que te dá um outro tipo de movimento. Eu coloquei só nas aletas mesiais e passei por cima das aletas distais.
Então, deixa eu virar aqui, vai ficar fácil de você entender o que eu fiz. Olha só, eu estou mexendo, aliás, estou puxando as minhas aletas mesiais sentido vestibular, sentido bucal, e estou pressionando com a borrachinha as minhas aletas distais para dentro. Você concorda comigo que aquele efeito de rotação que eu havia falado antes, esse movimento de rotação, agora ele está mais acentuado. Viu que interessante? Agora ficou bem claro para você como é interessante você entender que existem várias formas de você colocar a borrachinha e vai te dar uma informação de movimento diferente. Legal? Então vamos agora para mais um método. Então só agora com a borrachinha de cadeia nós passamos 3 métodos bem versáteis. Convencional, com a borrachinha em todo o braquete e com o aumento da rotação cobrindo as aletas distais do braquete, certo? Estou removendo aqui, pronto. Agora, gente, nós vamos mostrar para vocês o famoso peixinho. Por que peixinho? Porque às vezes a borrachinha, o amarrilho tá mais ou menos assim, e aí o que você faz para colocar, para fazer o peixinho? Eu coloco uma borrachinha dentro do nosso amarrilho. Ok, pronto. Coloquei ela dentro. E aí vou esticar um pouquinho. Olha só que interessante. E aí, gente, às vezes nós não temos... vou fazer agora, vou colocar ela em todo o braquete. Olha só. Às vezes nós não temos a borrachinha em cadeia no consultório. E eu preciso de algum recurso para dar essa elasticidade. Então eu gosto bastante desse recurso, olha só. Já coloquei ali e agora eu vou puxar o meu elástico minha ligadura elástica e vou simplesmente com a outra extremidade do fio de amarrilho contornar o meu braquete que eu quero distalizar, ou seja, que eu quero mover para trás. Percebe que eu estou torcendo o fio e também já houve uma distensão ali da nossa borrachinha que eu coloquei nesse fio de amarrilho. Depois os próximos passos são os mesmos. Eu deixo 3 milímetros de fio, corto ali na extremidade e dobro como já ensinei vocês. Legal essa dica, né, gente? Bem versátil e realmente bem útil. Como não cortei o fio, fica mais fácil para mim distorcer, ou seja, remover de uma forma mais rápida aqui, pronto. Removo completamente a minha borrachinha. Então essa é a 4ª forma de fazer, que também é extremamente versátil e útil. Agora outra forma que eu vou mostrar para vocês é usando a nossa molinha de níquel titânio, tá? A molinha de níquel titânio eu consigo colocar ela a partir de repente de um gancho como esse, que é o gancho do molar. Eu engancho, olha só, enganchei. E aí eu conecto esta molinha no meu braquete do canino. Só que essa distância é muito grande, então eu preciso usar também um pedaço de fio de amarrilho. Então já deixei separado aqui um pedaço de fio de amarrilho, olha só. Vou fazer a mesma coisa. Eu vou introduzir esse pedaço de fio de amarrilho em um dos lados da minha molinha. Olha só, bem simples, não tem muito segredo. Tem a molinha ali inserida. Muito parecido com o passo anterior. Agora eu vou colocar no meu braquete lá atrás, no meu tubo. E eu vou distender até a força, esticar, usando a força que eu acho necessária para movimentar o canino. Olha que fácil, gente. Mesmo processo do peixinho que nós estávamos falando, ok? Muito tranquilo. Então, essas são as dicas para vocês de hoje, 14 de janeiro, dica 14. Espero que a tua vida da ortodontia
seja facilitada com essas dicas que a gente vai dar todos os dias para vocês, tentando cumprir a nossa resolução aí de dar uma dica por dia, ou às vezes mais de uma, mas fazer sempre um vídeo todos os dias até o final do ano. Valeu, gente!